estar ensinando nessa videoaula como criar uma máquina virtual. Então, por que a gente vai aprender a criar uma máquina virtual? Bem, nesse laboratório de informática, nós não podemos mexer nas configurações do Windows. Então, como é que eu vou ensinar vocês sem mexer nas configurações, nas propriedades do Windows? Então, qual foi a ideia? Criar uma máquina virtual, utilizando o VirtualBox, que é um programa que cria máquinas virtuais, e aí sim instalar o Windows nessa máquina virtual e poder mudar, fazer qualquer mudança, mudar um papel de parede, instalar um programa, remover um programa. Então, por isso, eu vou ensinar vocês como criar uma máquina virtual no VirtualBox. Tem outros aplicativos aí para criação de máquinas virtuais. Um exemplo é o VMware Player, que é gratuito, mas a versão completa do VMware é paga. Já o VirtualBox não, ele é completamente gratuito. Okay? Então, para criar uma máquina virtual no VirtualBox, você clica em Novo, aqui no botão Novo, dá um nome para esse sistema, qual vai ser o sistema instalado nessa máquina virtual. Pode ser qualquer nome, eu vou colocar o nome Windows 7. E aí escolhe o tipo de sistema, pode ser Microsoft Windows, Linux, macOS, tem até um Mac aí. Mas no nosso caso eu vou estar ensinando para vocês sobre o Windows. A gente vai estar utilizando o Windows nas aulas. A versão do Windows, veja que tem várias versões. A que a gente vai utilizar vai ser o Windows 7. A gente já está na versão do Windows 8, esse tempo que eu estou gravando essa aula. Aí veja, tem o Windows 7 32 bits e o Windows 7 64 bits. Os computadores atuais, eles suportam 64 bits, que é a arquitetura do processador. Então, é recomendado sempre, quando se trata de Windows, colocar sempre 64 bits. Agora, se você vai instalar um Windows que seja o arquivo de instalação seja 32, o CD de instalação, então tem que ser 32. Se for 64, pode ser qualquer uma dessas. Então, nosso arquivo de instalação do Windows será de 64 bits. Eu vou escolher 64 bits e aí continuar. Aí ele diz aqui tamanho da memória. Ele deixa por padrão 512, mas como é o Windows 7, a partir do Windows 7 é recomendado utilizar 1 GB de memória. No caso, 1 GB são 1024 megas. Vamos deixar 1024. Você pode digitar aqui ou através do regulador, só que no regulador fica mais complicadozinho de colocar exatamente 1024. Então tanto faz. 1024 megas, que é 1 GB, continuar. Disco rígido. Então veja, a gente está criando uma máquina virtual, só que tem todas as características de uma máquina real. Ela tem memória, que a gente acabou de configurar, e aqui tem a etapa do disco rígido. Então vai ser uma máquina que tem memória, disco rígido, processador, vai ter placa de rede, placa de som, placa de vídeo, só que tudo virtual. Aqui ele diz criar um novo disco rígido virtual agora, então a gente vai escolher essa. E se utilizar um disco rígido virtual existente, seria se você já criou uma máquina virtual antes, que quando você cria uma máquina virtual ele gera um arquivo daquela máquina virtual, e esse arquivo você pode abrir aqui. Vai que você compra um computador novo e aquela sua máquina virtual estava no outro computador, ou então simplesmente você quer passar para outro computador, você quer utilizar outro computador. Então você pode copiar o arquivo que tem a sua máquina virtual para esse novo computador, escolher essa opção, utilizar um disco virtual existente e nessa pastinha aqui você selecionar aonde está esse arquivo. Geralmente é um arquivo .vdi. Então, no nosso caso, a gente vai criar uma máquina virtual do zero. Então, criar um novo disco virtual agora. Criar tipo de arquivo de disco rígido. Veja, justamente o que eu acabei de falar. Qual vai ser o tipo de arquivo
que vai conter essa máquina virtual. Tem 3 tipos aqui, né? Tem outras versões do VirtualBox que tem mais tipos. O padrão que a maioria da galera escolhe é esse VirtualBox Disk Image, o VDI. Ele vai gerar um arquivo .vdi quando essa máquina virtual for criada. Continuar. Armazenamento em disco rígido físico. Ou seja, como é que vai ser o tipo de armazenamento? Vai ser dinâmico ou vai ser tamanho fixo? Todo mundo usa geralmente dinâmico. Por quê? Dinâmico você pode, se precisar futuramente, aumentar esse disco rígido. Se você está instalando programas na máquina virtual, está colocando arquivos, e aí vai enchendo o HD dessa máquina virtual. E aí quando não tiver mais espaço, você pode aumentar à medida que for precisando. Já se for tamanho fixo, se você colocar 30 GB, você não pode aumentar mais. Então, eu recomendo dinamicamente alocado, até porque você pode colocar o mínimo de espaço a princípio, até porque esse tamanho do HD virtual, ele está puxando do HD físico, né? Só que ele só puxa quando está aberta essa máquina virtual. Quando você fecha a máquina virtual, seu HD está normal. Não puxa o espaço que você configura na máquina virtual. Então, deixa dinamicamente alocado, marcado, continuar. E aí vem o tamanho do disco rígido, ou do HD. Qual vai ser o tamanho? Aqui está 25 GB, eu vou deixar 30 GB, então você pode selecionar aqui o número, digitar 30, vai ficar 30 GB, né, de gigabytes, ou então usar o reguladorzinho, mas mais uma vez, é muito chatinho você mexer aqui no regulador, nunca fica exato. Sempre tem que vir aqui apagar, digitar. Às vezes tem que selecionar para poder digitar exatamente 30 GB. Clica no botão criar. Pronto, ele já aparece aqui a máquina virtual criada com o nome Windows 7. Veja que o estado dela está desligado. Aqui ao lado direito tem um sumário dessa máquina virtual que foi criada. Veja, o nome dela, Windows 7, sistema operacional Windows 7 64 bit. A memória 1024 MB, 1 GB. A ordem de boot, ordem de inicialização, ou seja, ele vai iniciar pelo disquete, tentar ver se tem algo no disquete, se não tiver ele pula para o CD, se não tiver algo no CD, ele pula para o HD, disco rígido. E aí no disco rígido terá o sistema operacional, e aí dará início ao sistema operacional. Até essa ordem de boot a gente pode mudar futuramente. Uma máquina física também tem esse esquema de ordem de boot, ou ordem de inicialização, né? Algo mais interessante aqui é a tela, ó, memória de vídeo, 27 MB. Então, tem que existir uma memória de vídeo para poder exibir o vídeo. Ele puxa essa memória da memória RAM, desses 1024 aqui, ó, megas. Deixa eu ver algo mais. Armazenamento. Veja, Windows 7.vdi. É esse arquivo que ele vai gerar lá na pasta do VirtualBox. Aqui futuramente você pode estar pegando esse arquivo, jogando para outro computador, aquele esquema que eu falei antes. E esse arquivo será de 30 GB. Essa máquina virtual será de 30 GB. Aqui quando passa o mouse em cima, ele já mostra o caminho onde está. Está na pasta usuários, Eliomar, no meu caso aqui, né? VirtualBox, Windows 7 e Windows 7.vdi. Então esse arquivo .vdi que ele vai gerar, que ele gerou já, né? Uma máquina virtual. Discos ópticos. Então, ele diz que ele criou uns drive de CD, né? Então tudo que uma máquina real tem, a máquina física tem, a máquina virtual também tem. Ó, áudio, Intel HD áudio, placa de rede. Então é possível acessar a internet através da máquina virtual. USB, você pode utilizar o USB, pendrive, HD externo nessa sua máquina virtual. Pastas compartilhadas. Você só consegue acessar as pastas do computador físico pela máquina virtual compartilhando a pasta do computador físico.
Então, se a gente está na máquina virtual e quer acessar a máquina física, as pastas da máquina física, você tem que compartilhar aqui as pastas da máquina física. Aí assim a gente consegue ter acesso. Ok, então esse é o sumário. Essa máquina está desligada. Para iniciar, a gente clica no botão iniciar ou então 2 cliques. Então veja, pessoal, a gente criou uma máquina, como eu falei, com processador, memória, HD, placa de áudio, placa de rede, placa USB. Só que a gente não formatou o Windows ainda. A gente tem que instalar o Windows nessa máquina. Então, quando der 2 cliques, ou então clicar aqui em iniciar, vai estar ligando essa máquina virtual. E aí ele diz, ó, escolha por onde quer iniciar a instalação do sistema, né? Por padrão, ele puxou aqui do drive de DVD, ó, que é o padrão, geralmente, né? Um instalador do Windows, a galera utiliza mais o CD ou o pendrive. Você pode estar instalando o Windows pelo pendrive. No nosso caso, eu não vou estar passando, se for uma turma grande, está iniciando, eu não vou estar passando 20 CDs para a turma, né? Eu não vou estar passando 20 pendrives também, que vai atrasar muito. O que foi que eu fiz? Eu estou deixando nas máquinas do laboratório o instalador do Windows no computador, no disco local C. Então, se eu não quero o drive de CD, eu vou em busca do arquivo que tem o instalador do Windows. Então, eu vou aqui na pastazinha. Aí, no meu computador aqui, eu deixei documentos. Então, no computador do laboratório, vai estar no disco local C, certo? E aqui eu vou escolher o arquivo que contém o Windows. Esse arquivo sempre ele é .iso, tá vendo? Então, esse é o arquivo padrão de imagens de CD. Quando você quer gravar algum CD, então sempre o arquivo é .iso. O padrão é esse. É um arquivo uma pasta compactada, na verdade, e dentro disso aqui tem vários arquivos, várias pastas que vai instalar o Windows. Então, quando vocês verem um arquivo .iso, é uma pasta compactada no formato ISO. Você pode até abrir esse arquivo, ver o que tem dentro, como se fosse um arquivo zipado, só que não é .zip, é .iso, .iso, específico para imagens de CD. Então, vou abrir, clique no arquivo, abrir. Aqui já mudou, tá vendo? Não está mais o CD, está o arquivo .iso. E vou dar Start. Esse arquivo tem 4 GB, tá vendo? Vou dar Start. E aí sim ele vai carregar o instalador do Windows que está no CD. Esse balãozinho aqui em cima pode estar fechando, que é só um aviso. Ele está detectando o teclado e o mouse. Está fechando aqui. Pronto, aqui ele já pergunta qual é o idioma, já para iniciar a instalação pelo idioma português ou inglês. Então veja, pessoal, essa parte aqui que carregou o instalador do Windows é idêntica para você formatar uma máquina física, entendeu? A única diferença é que a gente teve que criar uma máquina virtual. A máquina física, como ela já existe, é óbvio, a gente só vai estar selecionando se esse instalador do Windows está no pendrive, ou se ele está no CD, ou se ele está em um disquete. É claro que a gente não vai usar mais disquete. Se ele está no pendrive ou se ele está no CD. Então como é que eu faço isso? Eu vou estar criando uma videoaula depois, só mostrando como é que formata uma máquina física. Como é que carrega o CD de instalação ou o pendrive de instalação. Então, ligeiramente falando, quando a gente inicia uma máquina física, a gente pode estar pressionando o ESC, o F1, o F2, depende do computador físico. Cada computador tem um atalho diferente, mas geralmente é ESC, o F1, o F2, o F3. Assim que inicia, pressiona um desses, aí vai aparecer um menu, a gente chama menu de boot, o menu de inicialização. Aí vai aparecer, você quer iniciar pelo pendrive, o sistema, você quer iniciar pelo CD,
ou pelo HD. Então, se você quer instalar o Windows pelo CD ou pelo pendrive, você vai selecionar. Se for pelo CD, escolhe o CD e aí já vai cair nesse instalador aqui, igualzinho ao que está aqui. Tá ok? Vamos clicar em português. Só vou mudar aqui o teclado, o método, que o mais atual é o ABNT2, Português Brasil, ABNT2, onde se incorporou o cedilha que antes não existia. Avançar. Instalar o Windows agora. O processo de instalação está iniciando. E nesse CD de instalação, como ele é modificado, ele não vem padrão como da Microsoft, que só vem uma versão por vez. Esse a galera colocou todas as versões no CD só, numa imagem só. Então, veja, tem a versão Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate. Então, a mais recomendada é a Ultimate, que ela vem a versão completa, com tudo. Tudo que o Windows tem de ferramentas e tudo mais, segurança. Se for para um usuário comum, a Home Basic já é suficiente. A Ultimate vem com ferramentas mais avançadas, um usuário comum não iria utilizar. Então, a Ultimate, eu sempre instalo essa. Aí tem a arquitetura, tem a Ultimate com a arquitetura 86 e 64. Lembra que a gente criou a máquina virtual com 64 bits? Então a gente tem que instalar um sistema operacional 64 bits, ok? Se a gente tivesse escolhido a máquina virtual de 32 bits, ou seja, ela vai ter um processador de 32 bits. Aí o sistema tem que ser de 86. 86 é equivalente a 32, lembrem disso. Então eu vou escolher 64, que a nossa máquina virtual foi 64, e avançar. Os termos de licença, aceito os termos de licença, avançar. Aí que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizado? Atualização, ele diz, atualiza para uma nova versão do Windows e mantém seus arquivos, configurações e programas. Ou seja, ele atualiza para uma nova versão se já tiver uma versão instalada. No nosso caso não tem ainda, né? Então, se tiver essa versão, Windows 7, por exemplo, e você quer instalar o Windows 8 ou o próprio Windows 7 novamente, se for aqui em atualização, ele não vai apagar os arquivos e programas anteriores. Mas, se você quer formatar do zero o computador, ou o computador não tem nada ainda de sistema, que é o nosso caso, você escolhe essa personalizada. Ele diz, ó, instala uma nova cópia do Windows. Esta opção não mantém seus arquivos, configurações e programas. Então, ele apaga tudo do que você escolher. Então, a gente vai ver sobre isso. Clica aqui em personalizado. Veja, ele diz aqui, ele mostra o HD de 30 GB, né, onde vai ser instalado esse Windows. E diz, disco 0, espaço não alocado. Então, quando aparecer esse espaço não alocado, se tiver assim, ele não vai aparecer para o usuário quando tiver instalado o Windows. Inclusive, não vai ser possível instalar o Windows nesse espaço não alocado. A gente tem que clicar aqui em opções de unidade, clicar em novo para criar um novo espaço. Tamanho, veja, aparece 30.719 MB, os 30 GB que a gente especificou, né, que está aqui mostrando. Então eu vou escolher todo esse tamanho, aplicar. Aí ele diz, ó, para assegurar que todos os recursos do Windows funcionarão corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos do sistema. Então o Windows vai criar uma partição adicional. Se eu clicar em OK, vocês vão ver. Então veja, ó, criou uma outra partição, partição 1, partição 2, do disco 0, veja, do mesmo disco. Então, é como se o HD, um HD que é um só, né, que a gente tem, ele tivesse dividido em
duas unidades. A gente chama de duas partições. Você pode estar fazendo essa divisão. Pode ter duas ou mais partições. Por padrão, o Windows ele cria esse espaço aqui, essa partição 1, reservado por ele, pelo sistema. E é um tamanho pequeno, 100 megas. Essa partição 2 é onde a gente vai instalar o Windows. Então isso aqui a gente não instala o Windows reservado pelo sistema, até porque não cabe 100 megas. O Windows geralmente são 3 GB ou mais, 5 GB mais ou menos. Então nem vai ser possível instalar aqui nessa partição 1. Então clica na partição 2, tamanho 30 GB, é assim, essa a gente vai poder instalar. Aí eu aconselho sempre clicar aqui em formatar. Aí ele diz, é possível que a partição contenha arquivos de recuperação, arquivos de sistema, software. Ele diz que vai apagar esses dados. Então, se você tiver dados, se for tá formatando uma máquina que já tinha, né, já estava com Windows, e você está formatando essa partição 2, assegure-se que você fez o backup dos arquivos importantes, né? Senão vai apagar tudo. Ok. Aí ele formatou essa unidade, ou seja, ele deixou essa unidade de uma forma que o Windows consegue trabalhar com essa partição. Eu vou estar depois explicando sobre essa questão de formatação, que é formatar a unidade, né? Então, avançar. E aí começa o processo de instalação. Esse processo demora em torno de 15 minutos, depende da sua máquina e do HD também, se ele for rápido, do HD e do processador. Então, ele faz tudo isso aí sozinho, ele vai reiniciar sozinho e no final ele vai pedir o usuário e o nome do computador. Então, a partir de agora é só com o Windows sozinho. Então veja, é muito simples estar formatando o Windows, não tem dificuldade. Então pessoal, ele reiniciou o Windows, né? Então vocês viram que ele reiniciou sozinho, fez toda a etapa de instalação sozinho. A gente só configurou aquela etapa inicial. E aqui a gente digita o nome do usuário, vou colocar meu nome. O nome do computador, pode deixar esse aqui mesmo, pode ser qualquer nome. Avançar, vou deixar esse nome padrão. Avançar. Digitar uma senha, é recomendado, né? Eu vou avançar, vou deixar sem senha mesmo. A chave do produto, aqui se você compra um produto do Windows, então você digita a chave que vem lá, só que no nosso caso, a gente não vai estar colocando chave, muito menos comprando o Windows. Então eu vou desmarcar aqui, ativar automaticamente quando estiver online, avançar. Então ajuda a proteger o computador e aprimorar o Windows automaticamente. Aqui são questões de segurança e atualizações. Então eu recomendo que usar configurações recomendadas. Clique em usar configurações recomendadas. Clique em avançar, que aqui é a parte da hora, está tudo ok, a hora está certinha. Então vou avançar. Selecione o local atual do computador. Em relação à rede que ele vai estar conectado. No nosso caso aí no laboratório seria a rede de trabalho. No caso de um usuário doméstico, rede doméstica. Eu vou deixar aqui rede doméstica. Geralmente é o padrão. Aí ele vai adaptar o Windows a uma rede do tipo doméstico. Então ele está aplicando aí as configurações. Pronto, e aí já dá início ao Windows. Bem-vindo ao Windows. Ele vai entrar na etapa que vai criar as pastas do usuário. A pasta imagens, a pasta músicas, vídeos, downloads, área de trabalho. Por isso que
preparando a área de trabalho. Então sempre que cria-se um usuário novo, a primeira vez demora assim mesmo, pessoal, para entrar no usuário. É porque está criando todas aquelas pastas. Que ele cria pastas separadas para cada usuário. Pronto. E aí já está instalado o Windows, ó. Tudo que um computador físico tem, o Windows numa máquina virtual vai ter as mesmas características. Ó. Pasta músicas, computador, ó, disco local C, tem CD. Então, se for abrir aqui o disco local C, vai estar as partes aqui de programas, usuários, tá? Usuário Eliomar, aí documentos. Foi essa demora aqui que ele atrasou no início para criar essas partes, criar essa área de trabalho. Aqui. Então, Internet Explorer, rede, ó, já está conectado, acesso à internet, no meu caso aqui, né? Já está com acesso, horas, tem formato de teclado, então tudo que uma máquina física tem, a máquina virtual vai ter também. Então a gente vai poder estar modificando tudo nesse Windows, coisa que na máquina física aí do laboratório a gente não vai ter acesso. Porque o pessoal da informática bloqueia essas alterações, justamente para não ter bagunça nos computadores. Vocês sabem como é aluno, né? Então aqui a gente pode estar desinstalando o programa. Essas coisas a gente não tem acesso. A gente não tem acesso nem a mudar a questão do papel de parede, da imagem da tela. E aqui a gente tem acesso a tudo. Ok? Então é isso. A gente criou uma máquina virtual, aprendeu a formatar o Windows. Então formatar o Windows é isso aí, galera. Simples e fácil. Ok? Então até a próxima aula. Sim, para desligar o Windows, é só clicar normal aqui da máquina virtual, iniciar, desligar. Ou então, ir direto aqui no X e ele dá as opções, salvar o estado da máquina. Isso é uma coisa legal das máquinas virtuais, porque você pode estar com o Word aberto, o Excel, qualquer outro programa aberto de música, de vídeo, o navegador, YouTube, Facebook. Se você fechar, deixar aqui salvar o estado da máquina, quando você abrir novamente essa máquina virtual, ela vai estar do mesmo jeito que estava antes. Então isso é uma coisa muito massa das máquinas virtuais. E tem a opção aqui também de desligar a máquina virtual. Seria essa opção aqui. Okay? Então vou dar OK. Você vai ver que agora a máquina está desligada, nossa máquina virtual. Então, veja, eu falei que essa estratégia de criar uma máquina virtual foi para que a gente tivesse acesso à alteração das configurações, coisa que no laboratório não tem. Ok? Então, agora sim, até a próxima aula, galera.